O silêncio que se instalou naquela sala foi absoluto. Não se tratava do silêncio reverente da oração, mas daquele espanto mudo de homens que acabavam de ouvir verdades perturbadoras. Naquele salão histórico, onde cardeais debateram dogmas por séculos, o Papa Léo XIV lançou 3 palavras devastadoras. Hoje, você e eu vamos desvendar os bastidores desse momento que abalou o Vaticano. O pontífice expôs 3 feridas abertas no coração da Igreja Católica, provocando um tremor que ecoou de Chicago a Manila. Antes de revelarmos os detalhes dessa investigação histórica, clique no botão de curtir, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo de qual parte do mundo você está nos acompanhando nesta jornada de descoberta. Saibam que o apoio de cada um de vocês é o que viabiliza o nosso trabalho investigativo aqui no canal. A manhã do dia 2 de março de 2026 amanheceu sob uma chuva insistente. Aquela garoa romana, cinzenta e silenciosa, abafava os ruídos habituais da troca de guarda suíça e os sinos distantes do rio Tibre. No Palácio Apostólico, as luzes já estavam acesas quando o Papa Léo XIV retornou de seu breve descanso em Castel Gandolfo. Ele carregava no semblante o cansaço de noites mal dormidas. No dia anterior, ele havia feito um pronunciamento breve nas colinas de Castelli Romani, algo que a imprensa internacional logo classificou como a declaração papal mais curta e cortante dos últimos tempos. Uma multidão de repórteres se acotovelava nos portões, ávida por uma declaração sobre a escalada de tensões geopolíticas envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irã. O conflito vinha gerando manchetes alarmantes há semanas. Sem qualquer formalidade, o pontífice parou, encarou os jornalistas e proferiu apenas algumas palavras. Rezem pela paz. Trabalhem pela paz. Menos ódio. Busquem soluções sem armas. Em seguida, deu as costas e retornou ao palácio. Foram 8 palavras cruas, sem filtros diplomáticos, ditas por um homem de mais de 7 décadas de vida que entendia que a brevidade é a maior expressão do pensamento. Contudo, o que ele dissera naquele domingo não era o que realmente atormentava sua mente. O que de fato angustiava o pontífice eram as palavras ainda não ditas, aquelas que ele guardava há semanas no peito. Eram pensamentos moldados na solidão das madrugadas, refinados pela oração e marcados pela lembrança persistente de rostos que encontrou no Peru, em Chicago e nos bairros marginalizados de Roma. Sentindo o peso dessas verdades, ele convocou uma reunião emergencial para as 9 horas da manhã. A histórica sala do consistório recebeu 12 membros sênios da Cúria Romana. Aqueles homens experientes, que já haviam servido a 4 ou 5 papas, entraram com a cautela típica de quem pressente que a falta de uma pauta prévia significava que o papa assumiria o controle absoluto. Ao se acomodar em sua cadeira, o cardeal Ennio Ferrante, um veterano de 73 anos da Congregação para o Culto Divino, sussurrou ao colega ao lado que o pontífice parecia exausto. O outro cardeal permaneceu em silêncio. Léo XIV entrou sem assessores ou discursos preparados. Sentou-se à cabeceira da mesa, espalmou as mãos sobre a madeira antiga e encarou cada um dos presentes antes de começar. Quero falar sobre 3 pecados, declarou ele, quebrando o protocolo de forma direta, sem saudações formais ou latim eclesiástico. Ele explicou que não se referia aos pecados do mundo secular, mas sim àqueles que a própria instituição permitiu que crescessem silenciosamente sob sua estrutura. Invisíveis à superfície, essas falhas internas estão rachando as fundações da Igreja, advertiu o Papa diante de uma plateia estática. Ele confessou que refletia sobre essa crise desde antes do conclave, lembrando-se de sua época no Peru, onde dioceses realizavam liturgias impecáveis enquanto ignoravam a miséria do povo. Suas memórias como prefeito do dicastério para os bispos em Roma também o assombravam, repletas de relatórios sobre abusos sexuais acobertados pelo silêncio clerical.
Por fim, lembrou-se da noite em que liderou o terço pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro, observando a devoção genuína de fiéis do mundo todo que confiavam cegamente na liderança da instituição. Será que somos realmente dignos de tanta confiança? Questionou-se o pontífice naquela noite fria. Ele fez uma pausa dramática e avaliou a assembleia de prelados, cujas idades variavam entre 58 e 77 anos. Aqueles não eram homens perversos, mas indivíduos moldados por uma cultura corporativa que premiava a omissão e punia quem ousasse questionar as regras do jogo. O Papa apontou que o primeiro grande pecado da Cúria era justamente o silêncio corporativo. Ele diferenciou essa omissão covarde do silêncio sagrado da meditação. Tratava-se, segundo ele, de um silêncio político e calculado, usado para proteger privilégios e evitar que escândalos atingissem a alta hierarquia. O Papa conhecia essa realidade sombria por meio de relatórios confidenciais e depoimentos dolorosos de vítimas de abuso. Ele já havia presenciado essa mesma dinâmica em reuniões anteriores, onde perguntas incômodas eram abafadas por desvios retóricos ensaiados. Ensinamos os fiéis a confessarem suas falhas, observou Léo com amargura. Mas a nossa instituição nunca aprendeu a se confessar de verdade. Em vez disso, ela prefere transferir culpados, ocultar provas e emitir notas formais vazias de arrependimento. Embora falasse em um tom baixo e pausado, suas palavras faziam com que os cardeais se inclinassem para a frente. Entre eles, o cardeal espanhol Rufino Castellanos demonstrou desconforto. Castellanos era amplamente conhecido nos bastidores do Vaticano por seu rigor doutrinário e por sua ambição política, atributos que garantiram sua ascensão em pontificados anteriores. Ele juntou as mãos de forma calculada e argumentou que a Igreja vinha atualizando protocolos e criando comissões de diálogo para tratar desses dilemas. Sem demonstrar raiva ou simpatia, o Papa rebateu de forma ríspida. Protocolos não são arrependimento. Comissões não trazem justiça, e debates que nunca geram ações concretas são apenas desculpas para adiar decisões difíceis. Diante do silêncio do espanhol, Léo anunciou o segundo pecado da lista: o orgulho mascarado de piedade religiosa. Como antigo professor de direito canônico, o Papa escolhia cada palavra meticulosamente, ciente de que qualquer deslize verbal poderia desviar o foco da denúncia. No entanto, ele não estava disposto a suavizar a mensagem. O orgulho, pontuou ele, sempre foi o adversário mais antigo do Evangelho. Mas dentro da Igreja, essa soberba sofreu uma mutação perigosa, disfarçando-se de fidelidade doutrinária, apego cego às tradições e blindagem contra as influências modernas. Esse tipo de arrogância institucional cria um escudo sob o pretexto de que os membros do clero são guardiões sagrados da verdade absoluta e, por essa razão, jamais deveriam ser submetidos a questionamentos. Essa mentalidade perversa coloca a preservação da instituição acima da integridade humana e o prestígio da hierarquia acima do sofrimento das vítimas de abuso. Ela permite que clérigos cumpram zelosamente o calendário litúrgico enquanto dormem em paz, sabendo que crimes hediondos contra crianças foram acobertados nos bastidores. Não me refiro à defesa das escrituras sagradas, disparou o pontífice, mas sim àqueles que tratam seus cargos de poder como se fossem a própria palavra de Deus, confundindo autoridade com santidade e sabotando reformas estruturais para protegerem a si mesmos. O ambiente assumiu uma atmosfera pesada de profundo constrangimento geral. Enquanto o Papa discursava, um dos cardeais desviava o olhar em direção às janelas fustigadas pela chuva, observando os turistas que caminhavam alheios àquela crise na Praça de São Pedro. Sem demonstrar qualquer prazer pelo incômodo que provocava, Léo XIV recostou-se na cadeira com um cansaço genuíno e compartilhou um caso ocorrido 2 anos antes de sua eleição papal.
Quando ainda chefiava o dicastério para os bispos, ele investigou uma diocese sul-americana onde o bispo local fora denunciado por acobertar desvios financeiros graves e perseguir padres que tentavam denunciá-lo. Embora as provas fossem robustas e documentadas, o desfecho daquele caso revelaria a impunidade. O comitê eclesiástico encarregado limitou-se a arquivar as denúncias após ouvir o acusado. Aquele bispo apresentou-se a bordo de um veículo luxuoso, cujo valor superava o salário anual de um professor peruano, defendendo-se com extrema polidez e exibindo 3 cartas de apoio de colegas influentes. Com isso, as investigações foram abafadas e o prelado continua governando sua diocese hoje. Como você e eu podemos perceber, o silêncio que se seguiu não decorreu de falta de provas, mas sim de uma engrenagem institucional desenhada para blindar os poderosos sob o manto da dúvida favorável. O Papa fez uma nova pausa, deixando que o peso daquela revelação pairasse sobre o ambiente tenso. Se analisarmos de perto as entranhas do poder no Vaticano, compreendemos o impacto do que ocorreu naquele dia. A Igreja não nos pertence, declarou o pontífice com uma firmeza cortante. Não pertence a mim, nem a nenhum de vocês. Suas palavras ecoaram pela sala, afirmando que a instituição pertence aos fiéis, que lotam os bancos aos domingos e àqueles que os abandonaram, exigindo um exame de consciência sobre esse esvaziamento. Horas depois, agências católicas do mundo inteiro repetiriam uma frase vazada por uma fonte anônima, antes do pôr do sol. Parecia simples, mas carregava o peso de décadas de silêncio acumulado. Esta igreja não vai mais esconder sua podridão atrás de vestes vermelhas, não sob a minha liderança. Por um instante prolongado, o silêncio na sala foi absoluto e ninguém se atreveu a se mover. Foi quando o cardeal Ferrante, o membro mais antigo daquele colegiado, que se mantivera calado durante quase todo o encontro, apoiou as mãos sobre a mesa, imitando o gesto do Papa ao entrar, e assentiu uma única vez com a cabeça. Aquele aceno silencioso foi registrado por todos. O terceiro pecado surgiu por último, envolto em uma atmosfera de profundo lamento, bem diferente da precisão técnica reservada aos 2 primeiros. Testemunhas relataram que foi o momento mais surpreendente daquela manhã, impulsionado pela dor na voz de Leão. Ele já havia discursado sobre o silêncio e sobre o orgulho, mas agora, ao apontar a indiferença, definiu-a como o perigo mais invisível e terrível de todos. O silêncio podia ser rastreado, e o orgulho, com a devida atenção, revelava suas garras. Mas a indiferença sempre se disfarçava sob a máscara da normalidade. Ela se escondia na rotina e, de longe, assemelhava-se à ordem. O pontífice ilustrou isso narrando sua visita, apenas 48 horas antes, ao bairro de Quarticciolo, na periferia leste de Roma. Ali, uma comunidade operária, erguida sob as sombras da guerra, era assistida pela paróquia da Ascensão. Ele conversou com jovens destruídos pelo vício e ouviu o relato doloroso de um rapaz criado a apenas 5 quilômetros do Vaticano, a 5 quilômetros do centro de um império espiritual, que passou 3 anos sem que ninguém da igreja batesse à sua porta para saber como ele estava. Nenhum padre, nenhum diácono, nenhum voluntário de projetos sociais havia aparecido para acolhê-lo. Absolutamente ninguém. Diante disso, Leão XIV segurou a mão daquele rapaz e assegurou que Deus não o havia esquecido. O jovem respondeu com um olhar que, segundo o Papa, pertencia a alguém que deseja desesperadamente acreditar em uma promessa, mas acumula motivos demais para duvidar de tudo. Essa expressão assombrou os pensamentos do pontífice, acompanhando-o até mesmo em suas noites de sono. A indiferença, alertou ele aos cardeais, nem sempre se manifesta de forma cruel. Ela prefere a máscara da correria diária, das reuniões infinitas e das prioridades burocráticas que usamos para justificar nosso distanciamento humano. Em seu pronunciamento, o pontífice relembrou as trágicas enchentes em Minas Gerais, no Brasil, onde famílias inteiras perderam seus lares e crianças ficaram sem nada.
Ele criticou a rapidez com que a burocracia eclesiástica redigiu notas formais de solidariedade, esvaziadas de qualquer ação prática urgente. Também mencionou o violento conflito no Oriente Médio, onde centenas de milhares de refugiados cruzam fronteiras sendo tratados apenas como estatísticas ou problemas de segurança. Emitimos comunicados, fazemos vigílias e recebemos delegações, mas a misericórdia real não se resume à papelada. Ela exige proximidade física e o desconforto de se manter ao lado de quem sofre até que a dor diminua, e não até que os protocolos administrativos sejam cumpridos. Ao encerrar aquela parte de sua fala, o Papa fez uma pausa e encarou a assembleia de prelados. Aqueles que o observavam não enxergaram ali um líder encenando poder, mas sim um homem profundamente esmagado pelo peso de suas responsabilidades. Tratava-se do mesmo homem que escolhera o nome de Leão XIV não por capricho, mas como um compromisso histórico deliberado. Ele queria evocar o pontífice autor da encíclica Rerum Novarum, aquele que defendeu os operários explorados pela Revolução Industrial. A escolha do nome refletia sua convicção de que a humanidade enfrenta um novo abismo social, marcado por uma solidão devastadora e por sistemas de poder que esmagam os vulneráveis enquanto blindam os que preferem não enxergar a realidade. Para ele, a instituição precisa definir sua identidade agora, sem adiar a decisão para as próximas décadas. Ela deve escolher se quer ser um santuário de acolhimento ou apenas um monumento frio ao passado. Diante desse dilema histórico, convido você a refletir sobre as palavras finais do pontífice. Esses 3 pecados, o silêncio, o orgulho e a indiferença, não são desvios raros de clérigos excepcionais. Eles constituem as falhas previsíveis de qualquer estrutura que começa a servir a si mesma. A misericórdia divina não é travada pelas falhas do mundo secular, pois é justamente aos pecadores que ela se destina. O verdadeiro bloqueio ocorre quando os próprios mensageiros da fé preferem o prestígio à proximidade e o silêncio à coragem de confrontar o erro. Ao se levantar da mesa, o Papa deixou claro que o objetivo daquela convocação não era distribuir culpas individuais. Ele explicou que não pretendia carregar aquele fardo sozinho e que em poucas semanas as primeiras medidas seriam implementadas na prática. Exigiu que cada um ali analisasse as próprias responsabilidades para apresentar propostas concretas de mudança. Antes de deixar o recinto, lançou um último olhar incisivo sobre a Assembleia Silenciosa, enfatizando que não aceitaria novos relatórios burocráticos ou comissões de fachada, apenas resultados palpáveis. Sem esperar respostas, ele se retirou. Pouco depois do almoço, porém, fragmentos confidenciais daquela dura conversa já começavam a vazar pelos corredores subterrâneos do Vaticano. A informação vazou rapidamente de assessores para repórteres e destes para editores famintos por furos jornalísticos, até alcançar um público cansado da diplomacia polida do clero. As pessoas queriam ouvir a verdade pura de um pontífice, em vez de discursos frios projetados para salvar as aparências. Nos bastidores, relatos indicaram que o cardeal Castellanos passou o resto do dia fazendo telefonemas discretos para contatos estratégicos em Roma e em outras capitais. Embora as conversas permaneçam sob sigilo absoluto, quem o viu nos dias seguintes notou que sua postura havia mudado drasticamente. Ele entrara na reunião acreditando conhecer o perfil de Leão XIV, mas saiu daquela sala cheio de dúvidas sobre os rumos do pontificado. Quando a tarde caía sobre Roma, a forte chuva finalmente deu uma trégua. Uma claridade típica do início de março começou a despontar. Aquela luz de transição de estação que os romanos descrevem carinhosamente como uma promessa e não como uma certeza definitiva de calor. Nos jardins do Vaticano, um vigia de segurança relatou ter avistado o pontífice caminhando completamente sozinho pelas trilhas de cascalho, sem assessores ou guardas ao seu redor. Sua batina branca brilhava com os raios remanescentes do crepúsculo.
E não orava em voz alta, nem carregava aparelhos telefônicos. Apenas seguia a passos lentos e meditativos, como alguém que não busca um destino físico específico, mas sim um momento necessário de silêncio interior para organizar a mente. O guarda, um profissional natural de Turim, que trabalhava na segurança vaticana há 11 anos, admitiu que parou e desviou o olhar para respeitar a privacidade do pontífice. Contudo, antes de se virar, ele flagrou um detalhe sutil que o marcaria para sempre. Os ombros de leão, que haviam permanecido rígidos e sob rigoroso controle durante toda a jornada tensa de reuniões, relaxaram subitamente. Naquele breve milésimo de segundo, não se via mais um líder carregando o fardo monumental de uma instituição secular, mas sim um cidadão comum. Era apenas Robert Prevost, o homem vindo de Chicago, respirando aliviado e enfrentando a complexa realidade de lutar por causas nobres que ele próprio sabia que talvez nunca conseguisse solucionar por completo. Na noite do dia 3 de março, o vazamento já dominava as manchetes internacionais. Um importante periódico católico anunciava que o Papa desafiara abertamente a Cúria com um discurso histórico sobre os 3 pecados estruturais que arruinavam a credibilidade eclesiástica. Outro canal de notícias foi ainda mais direto, afirmando que Leão XV havia rotulado o silêncio, o orgulho e a indiferença como barreiras intransponíveis para a pregação. Na internet, a velocidade absurda das redes sociais fragmentou a discussão em debates polarizados entre os defensores da tradição e os apoiadores da reforma. De Manila a São Paulo e Nairobi, fiéis comuns liam aquelas declarações em seus celulares, sentindo que um novo capítulo da história começava. Oficialmente, a sala de imprensa do Vaticano limitou-se a confirmar a realização da audiência privada, sem dar detalhes adicionais. Enquanto você e eu acompanhamos as repercussões globais desse abalo, a quilômetros dali, em uma igreja de Trujillo, no Peru, onde Robert Prevost outrora lecionara para seminaristas e andara pelas periferias com os mais necessitados, a notícia chegou silenciosa. O pároco local leu as declarações do novo Papa diretamente na tela de seu aparelho celular e repetiu a leitura em silêncio absoluto. Comovido, ele uniu as mãos sobre a mesa de madeira rústica e permaneceu imóvel, processando a imensidão daquela mensagem que finalmente ecoava do trono de Pedro para o mundo. Aquele homem se levantou com uma calma quase solene, caminhou a passos firmes pela nave completamente vazia da igreja e se ajoelhou diante do altar silencioso. Relatos posteriores revelam um detalhe intrigante. Ele não estava ali para rezar pelo Papa, mas sim para orar ao lado dele. Era o gesto de um homem que reconhece outro, não por títulos ou cargos de poder na hierarquia, mas por compartilharem cicatrizes invisíveis. Ambos conheciam a dor de tomar a decisão obstinada de defender a verdade, custasse o que custasse. Enquanto isso, sob o calor sufocante do fim de tarde peruano, o riso das crianças ecoava nas ruas. A vida lá fora seguia seu curso natural, barulhenta e indiferente às decisões que as grandes instituições tentavam controlar. Enquanto isso, nos corredores frios de Roma, a sala que testemunhara aquela declaração histórica agora jazia em completo silêncio. A longa mesa de madeira estava vazia sob a luz fraca do entardecer, restando apenas o eco de palavras que já haviam começado a se espalhar. Aqueles que as ouviram naquela manhã sabiam que o estrago estava feito e que nenhuma autoridade seria capaz de contê-las. Investigando esses fatos, você e eu percebemos o peso real desse segredo. Se este relato impactou você, por favor, compartilhe esta história com quem precisa ouvi-la. Lembre-se de deixar sua curtida, se inscrever no canal e comentar abaixo. Seu apoio nos ajuda a trazer mais mistérios do mundo real à luz. Que Deus abençoe você.